Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Carlo Acutis. O Papa Francisco aprovou nesta segunda-feira, 1º de julho, a canonização do padroeiro da internet. O beato italiano Carlo Acutis teve sua canonização reconhecida pelo Papa Francisco nesta segunda-feira, dia 1º de julho. Com isso, Acutis se tornou o primeiro milenial a ser feito santo, segundo o site Vatican News, principal veículo de notícias do Vaticano. Ele teve seu segundo milagre reconhecido pelo Papa em maio. Carlo Acutis foi um adolescente católico que morreu de leucemia aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil. Ele fazia evangelização pela web e ficou conhecido como padroeiro da internet entre os fiéis. A canonização foi aprovada pelo Papa em reunião do Colégio de Cardeais no Vaticano nesta segunda. Um relatório apresentado pelo cardeal Marcelo Semeraro durante o encontro descreveu Acutis como acolhedor e carinhoso com os mais pobres e ajudava os sem-teto, os necessitados e os imigrantes com o dinheiro que economizava de sua mesada semanal. Segundo o Vatican News, Acutis será proclamado santo durante o Jubileu de 2025. O Jubileu é uma comemoração religiosa da Santa Igreja Católica, celebrada em Ano Santo a cada 25 anos. A última foi em 2000. Acutis é tratado como milenial pelo Vatican News. Millennials são as pessoas nascidas entre o início da década de 1980 até aproximadamente a primeira metade da década de 1990. O beato nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, mas passou toda a sua vida na Itália. Milagres de Carlo Acutis. Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano, após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. Na ocasião, ele curou uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua em 12 de outubro de 2010, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No segundo milagre atribuído ao beato Carlo Acutis, reconhecido em maio, ele curou uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. Segundo o Vatican News, a costa-riquenha Valéria estava internada com pouquíssimas chances de sobrevivência e foi curada dias após sua mãe rezar em sua tomba em Assis, na Itália. Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística, declarou a mãe Antônia Acutis. Além da igreja, Carlo Acutis gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade. Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos, conta sua mãezinha.
Carlo Acutis conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado e para evangelizar, façanha que lhe rendeu o título de padroeiro da internet. Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo, disse o bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, ao site de notícias do Vaticano. Após ser diagnosticado com leucemia, Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada pela Igreja Católica a padroeira do Brasil. Após a morte de Carlos Acutis, o padre Marcelo Tenório da paróquia São Sebastião em Campo Grande passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida, sempre com a exposição de uma roupa que teria sangue do beato italiano. Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta de Carlo Acutis. A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois, afirmou o padre Marcelo Tenório em entrevista ao G1 em Mato Grosso do Sul em novembro de 2019, quando o Vaticano reconheceu o milagre realizado por Carlo Acutis. Carlo Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, no centro da Itália. Em bom estado de conservação, o Vaticano afirma que os restos mortais de Carlo Acutis foram recompostos, mas não detalha o processo. Segundo Sorrentino, a comunidade católica da cidade de Assis, onde está exposto o corpo de Acutis, passará os próximos meses se preparando para o momento da canonização. A nossa igreja de Assis fará o possível para acolher tantos peregrinos e devotos que se multiplicam no mundo, afirmou o bispo. Francisco e Carlo juntos formam uma equipe excepcional para o anúncio do Evangelho, mostrando a verdade daquilo que o beato Carlos gostava de dizer aos jovens. Só Jesus é capaz de tornar originais e não fotocópias, enchendo de alegria a nossa vida. Ele ainda anunciou a republicação do livro Originais Não Fotocópias, Carlos Acutis e Francisco de Assis, que documenta de modo convincente os milagres realizados agora pelo santo. Com uma vida muito normal, o jovem italiano gostava de jogar videogame, queria aprender programação e tinha uma forte vocação religiosa, tendo uma devoção aos milagres eucarísticos. Ele morreu em 2006, aos 15 anos, após ser diagnosticado com leucemia. Desde lá, há uma defesa de canonização do adolescente, que nos anos vindouros teria 2 milagres atribuídos à sua intercessão. A reportagem, publicada em junho pela revista Veja, é mostrado que, apesar do apelo entre os fiéis, a canonização do jovem também representa uma estratégia da Igreja Católica para renovar os estereótipos da fidelidade à religião e atrair um rebanho renovado. O exemplo de Carlo Acutis é apenas o primeiro de muitos outros semelhantes que virão, disse a repórter o paróquio e professor de filosofia e teologia dos seminários da Diocese de Jacarezinho, Alex Nogueira. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, a sua inscrição é muito importante e o seu comentário. Aconteceu, virou manchete.